Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aí ao longo desta quinta-feira. Como você já sabe, hoje o Saúde é Vida é ao vivo. Você pode acompanhar, claro, aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. A gente transmite tudo no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. E antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar que a sua participação é sempre muito importante. Faz o seguinte, pega o seu celular e anota esse número que já vai entrar aí no seu vídeo. Ele é o nosso WhatsApp. Deixa ele anotado aí. E se ao longo aqui do nosso programa você tiver alguma dúvida sobre hepatite, é muito fácil. É só mandar para o nosso WhatsApp, que a especialista que está aqui comigo vai tirar todas as dúvidas para você. Então, como já disse, nós vamos falar um pouquinho sobre hepatite. O que é, sintomas, tratamento e os tipos que tem? Quem vai responder tudo isso e muito mais é a Patrícia Almeida, ela que está aqui na tela comigo. Ela é hepatologista e também atende no grupo de transplante do Hospital Israelita Albert Einstein. Parou tudo nessa tarde só para tirar as nossas dúvidas, por isso, muito obrigada. Viviane, é um prazer estar aqui nesse mês que para nós hepatologistas é um mês emblemático de luta contra as hepatites virais. Então, muito obrigada pelo convite e estou à disposição para tirar todas as dúvidas dos ouvintes e que você já tenha compilado aí. Ô Patrícia, né, como você disse, né, a gente está aí no mês para falar sobre essa doença, principalmente hoje, né, dia 28, que é o Dia Mundial, para falar um pouquinho sobre hepatite viral, né, o dia de conscientização. A gente ainda vai voltar nesse tema, mas pesquisando sobre o assunto, eu vi na internet que tem vários tipos de hepatite. De uma maneira geral, o que é hepatite e se ela realmente é considerada uma doença? Ação das células do fígado. Então, qualquer dano, qualquer injúria que o fígado sofra, que cause uma inflamação das células do fígado, nós chamamos de hepatite. Então, essa inflamação, ela pode ser decorrente de uma infecção viral, então, de um vírus da hepatite A, B, C, D, E. Também pode ser por conta de medicamento, então, uma hepatite medicamentosa. O medicamento causa uma injúria, uma inflamação. Pode ser por conta de gordura no fígado. Então, a gordura em excesso no fígado, ela causa também injúria e inflamação. Pode ser por conta de álcool, a hepatite alcoólica. Pode ser também por doenças autoimunes, que são doenças que estão lá escondidinhas no nosso sangue, ou doenças metabólicas, como acúmulo de ferro, de cobre. Então, existem várias causas, né? Então, é muito importante a gente entender que o termo hepatite é um termo genérico que se refere à inflamação do fígado, das células do fígado. E quando a gente fala dos mais importantes, é realmente as hepatites virais, elas têm toda a sua importância, até porque a apresentação aguda da doença é mais comum e quando aguda, mais sintomática. Então, como você falou sobre os sintomas, é considerado sim uma doença, uma hepatite é uma doença, então existem várias formas de hepatite, e existe a hepatite aguda. Essa pode ser mais sintomática. A hepatite crônica, na maioria das vezes, o que é hepatite crônica? Desculpa. É quando o paciente fica mais de 6 meses com aquela inflamação. Então, o corpo meio que vai se habituando e o paciente tem menos sintomas. Às vezes só uma indisposição, sintomas totalmente inespecíficos. Mas a hepatite aguda, ela pode trazer olhinho amarelo, a urina escurecida, dor abdominal, náuseas, vômitos, pode causar até febre, né? Então, quero que você entenda, Viviane, como é complexo aí o entendimento, né? Tô percebendo, viu? Só para de você de casa que acabou de ligar aí a televisão, a gente está com Saúde é Vida hoje ao vivo. A gente está falando um pouquinho sobre hepatite. Como deu para ver na explicação da Patrícia Almeida, ela que é hepatologista, tem vários tipos de hepatite. E você estava falando aí
afeta o fígado, é isso, né? Eu queria até abrir um parênteses aqui na nossa conversa e entender qual que é o papel, então, desse órgão para o nosso corpo. Por que que ele pode ser afetado pela hepatite? O que que vai acontecer com todo o corpo, com toda a saúde da pessoa? Diane, ele é uma grande usina. Ele tem mais de 500 funções. Nossa, Desde funções, sim, desde funções de produção de hormônios, produção de ajuda na produção da musculatura, produção de vitaminas, faz a metabolização do alimento que a gente consome. Então, o fígado participa do aproveitamento daquele alimento, faz a detoxicação do corpo. Então, aquele famoso detox, que todo mundo quer fazer um detox. Então, o grande órgão responsável pelo detox é o fígado. Ninguém mais é capaz de fazer um detox que não o fígado. Então, nós, no funcionamento habitual do nosso organismo, nós produzimos substâncias tóxicas, igual um carro que produz uma fumaça. Então, nós produzimos substâncias tóxicas que precisam ser limpadas, detoxicadas do nosso organismo. E o fígado é o grande responsável. Então, quando ele não está funcionando, até a coagulação, desculpa, que é tão importante. O fígado não está funcionando, o paciente sangra muito, pode sangrar muito. E também pode trombosar também. Então, assim, o fígado é muito importante para todo o equilíbrio dos sistemas do nosso organismo. Ele é como se nosso corpo é tudo integrado, né? São sistemas muito complexos e integrados. E o fígado, ele é um dos órgãos mais importantes nessa integração do funcionamento dos órgãos. entendi. Por isso a gente está aqui falando, né, sobre hepatite, como evitar, quais os tipos, né, tratamento, enfim. Na sua primeira resposta, você disse que tem vários tipos de hepatite. Sabe o que eu queria detalhar um pouquinho, saber qual que é a diferença, por que que tem a B, a C, a D, por que que tem tantas? Vamos começar então pela hepatite A, o que é? Hepatite é um vírus, né? É um vírus que você se contamina é uma contaminação fecal-oral. Então, você pode se contaminar por um alimento contaminado, por água contaminada, até mesmo gelo de água contaminada no drink. Então, às vezes, a vigilância detecta surtos que ocorreram próximo a algum estabelecimento que utilizava gelo de água maltratada. Então, é fecal oral, até mesmo sexo oral, ele pode ter esse contágio por conta da proximidade com a região anal. Então, é um tipo de hepatite que costuma ser benigna, na sua maioria que chama hepatite da infância, que no Brasil, antigamente, hoje é menos comum, mas antigamente era endêmico, então era muito comum que todos tivessem hepatite A, por conta da condição sanitária do país lá atrás. E o paciente pode ter olhinho amarelo, ficar fraquinho, com uma indisposição intensa, febre, náusea, vômito, e em 98% dos casos, ela é autolimitada apenas com hidratação e alimentação adequada e evitar medicamentos tóxicos para o fígado, fica tudo bem. E pode falar. 2% pode causar uma hepatite fulminante, que o paciente já evolui com perda da função do fígado e pode precisar, inclusive, de um suporte hospitalar para melhora clínica. E em alguns casos, raro, mas pode acontecer, precisar de um transplante de fígado de urgência. E a hepatite B é bem parecida ou não? É diferente. A hepatite B, ela já é considerada uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, a hepatite A tem esse detalhe da questão oral, mas na hepatite B ela é sexualmente transmissível, é muito transmissível pela relação sexual desprotegida, tá?
Então, a proteção nas relações sexuais são muito importantes. A hepatite B também tem contágio quando você se contamina com sangue de outra pessoa contaminada. Então, o compartilhamento de gilete, né, Prestobarba, compartilhamento de alicates, tesouras, aqueles aparelhos mais modernos de depilação, agulhas, compartilhamento também com o uso de drogas, né, que se compartilha agulhas ou cachimbos, então causa um ferimento na narina que pode ter sangue e pode passar para uma outra pessoa. E também pode ter o contágio mãe-filho, principalmente no último trimestre da gravidez e na hora do parto, é o momento crucial, é o momento do parto. Então, as mulheres que têm hepatite B têm toda uma orientação, algumas precisam de medicamento, outras não, para que tenham o parto sem a transmissão vertical, que a gente chama, transmissão da mãe para o filho. A gente falou um pouquinho aí sobre hepatite A, hepatite B, mas também tem a C, a D, a E. Tem muitas, né? Muitas. A C, ela é também um tipo de hepatite que a contaminação é por contágio com sangue. Não é tão comum o contágio sexual, mas quando causa muita fissura e aí aumenta a possibilidade de transmissão, mas sexual é bem menos comum do que na hepatite B. E a hepatite C é mais mesmo pelo compartilhamento de agulhas, perfuro-cortantes, alicates, desculpa. E é mais esse compartilhamento, então antigamente fazia aquelas injeções também de vidro, né? Aquelas injeção de vidro, aquilo foi muito comum a contaminação, tanto que pessoas com mais de 40 anos que viveram essa época em que não existia a esterilização, esse cuidado com os perfuro-cortantes, é muito importante que teste pelo menos uma vez depois dos 40 anos para avaliar se houve contágio com hepatite B e C. E já pegando esse gancho aí, como que é detectado, né? Como saber se a pessoa está com hepatite ou não? É um exame simples? Sim, a hepatite aguda, então o paciente está sintomático, ele vai fazer um exame no pronto atendimento, um exame em caráter de urgência. Mas aquele paciente que vai fazer por um check-up, por uma avaliação, né, como eu falei, com mais de 40 anos é importante que todos façamos, em postos de saúde, existe o teste rápido para hepatite B e hepatite C. Esse teste, ele é gratuito no sistema público de saúde, não precisa de solicitação médica, apenas que o paciente, que a pessoa, o usuário, externe a vontade de fazer o teste. E o resultado sai em poucos minutos. E para a pessoa chegar a fazer esse teste, ela já vai ter alguns sintomas, né? Essa é uma doença que evolui muito rápida ou não? O que você vê na prática? Quando a pessoa já procura para fazer esse tipo de teste, a doença já está avançada? Infelizmente, sim, Viviane. Por isso, tanto a nossa luta é para que as pessoas façam um teste antes, porque quando é uma doença lenta de causar um acometimento grave. Então, em torno de 20, 30 anos, para que ocorra uma cirrose, uma doença mais grave. Então, o paciente passa todo esse tempo, Viviane, sem sentir nada, nenhum sintoma. A hepatite crônica não traz nenhum sintoma. Às vezes, são sintomas tão inespecíficos como uma dor de cabeça eventual, uma indisposição, uma sensação de cansaço, né? Que o paciente nem considera aquilo como algo errado, então não busca ajuda.
Então, o mais comum é que a doença seja diagnosticada numa fase já avançada, de uma cirrose e até mesmo de um câncer de fígado por conta dessa hepatite que não foi tratada. Então, a hepatite ela pode se transformar em outras doenças, como você disse, em cirrose e até o câncer? Sim, existem algumas hepatites que cronificam. Então, são hepatites que não é, por exemplo, a hepatite A, ela não cronifica, ela não vira câncer, ela não deixa sequelas. A hepatite E também. Já a hepatite B, C e D, elas podem cronificar. Se ela cronifica, o fígado pode acumular cicatrizes, desenvolver a cirrose hepática, e a cirrose hepática é o principal fator de risco para o câncer de fígado. Eu até ia te perguntar isso, diante de tantos tipos de hepatite, qual que é a mais grave? É um pouco, depende muito do seu ponto de referência, sabe? Até 3, 4 anos atrás, nós não tínhamos tratamento com poucos efeitos colaterais e eficazes para hepatite C de casa. Então, era uma hepatite que a gente considerava mais difícil de tratar. Mas hoje nós temos tratamento fornecido pelo SUS em que não há nenhum custo para o paciente, o paciente pode, com apenas um comprimido por dia, ter uma chance de cura de 98%. Então, a hepatite C hoje para a gente já é uma situação mais fácil de tratar. E quanto antes tratar, melhor, porque não acumula cicatrizes no fígado e tira esse risco do câncer de fígado e da cirrose. Já a hepatite B, os tratamentos que nós temos disponíveis hoje são tratamentos excelentes, com poucos efeitos colaterais, mas que infelizmente são medicamentos de uso contínuo sem data para parar. Então, tem esses detalhes, né? A hepatite A, ela é mais tranquila, realmente, é uma hepatite bem mais benigna. A hepatite E, quando é grávida, é mais complicado, mas a hepatite B e C tem essas particularidades. E aí vale uma coisa, de ressaltar uma coisa, a hepatite D de dado, que a gente nem falou dela, ela é mais comum no norte do país, e ela acontece necessariamente com a hepatite B de bola. Então, a pessoa pode ter dois tipos de hepatite ao mesmo tempo? Sim, pode ter dois tipos. E aí, o que que acontece com essa pessoa? Como fica o fígado dessa pessoa? Pois é. Então, nós temos pacientes, por exemplo, que têm hepatite B e D, e a gente trata, né? Com medicamentos, são até semelhantes os tratamentos das duas, mas a D é uma hepatite que tem poucas opções de tratamento. Tem muitos pacientes que têm vírus da HIV, hepatite B e C. Nossa. Então, então é um tratamento bem complexo, né? Mas que hoje, e com o coração tranquilo, falo que no Brasil, a gente que trata essas doenças, a gente se sente muito, apesar de todas as dificuldades, mas a gente se sente muito contemplado, um tratamento que é para todo o território nacional e gratuito para todas essas doenças. Como a gente está aí falando de hepatite, Patrícia, tem bastante dúvidas já chegando aqui pra gente no nosso WhatsApp. Eu vou voltar aqui para as minhas perguntas daqui a pouquinho, para abrir as perguntas para o pessoal de casa. Olha lá, olha só. Soube que um parente tem hepatite, devemos separar os talheres, copos, objetos de uso em comum? É a pergunta da Fernanda, do Alto do Taquaral. Tá. Não, não há necessidade de separar nada, tá? É uma doença que o contágio é com contato íntimo, contato sexual e compartilhamento de objetos cortantes, pérfuro-cortantes. Então, aquele aparelho de barbear, alicate, tesoura, isso sim precisa ser separado. Escova de dente, porque algumas vezes há um sangramento ali durante a escovação.
Mas prato, talher não contamina, abraço, carinho, atenção não contamina, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Outra pergunta aqui, essa é da Lídia, do Parque Fernanda. Uma pessoa que fez o tratamento de hepatite pode voltar a ter uma vida normal? Sim, uma vida normal. É importante que nós saibamos que tipo de hepatite foi essa e que grau de cicatrizes, de sequelas ficaram para o fígado. A depender deste grau de cicatrizes, nós vamos ter que ter mais cuidados com os hábitos de vida. Então, um paciente que tratou uma hepatite e já tinha uma cirrose, esse paciente ele vai ter que realmente ter um cuidado de não ingerir bebida alcoólica, de não ganhar muito peso, de manter hábitos de vida saudáveis para que aquele fígado que já tem sequelas, ele não sofra por outras causas. Mas o quanto antes tratar, menos restrições terá. E quando que a hepatite afeta tanto o fígado que é preciso o transplante? Existem dois tipos, assim, na verdade, um raciocínio, Viviane, talvez fique melhor para todo mundo entender. Quando o fígado ele é machucado, ele é inflamado, ele, ele tenta se recuperar e mesmo com poucas células funcionando adequadamente, ele dá conta do serviço dele. Porque o nosso corpo ele é incrível. Só que existe um momento em que mais de 80%, 90% das células do fígado estão sem funcionar. E aí o paciente ele para de ter o funcionamento adequado do fígado. E isso nós vemos por alguns exames de sangue e também por um exame clínico. Então, esse paciente pode ter um quadro de confusão mental, ficar amarelinho, com barriga d'água, com inchaço no corpo inteiro. Então, esses são indícios clínicos de que o fígado não está funcionando adequadamente. E às vezes também tem indícios só laboratoriais. Então, quando nós vemos esses indícios, nós temos a sensação de que houve uma perda do funcionamento do fígado, uma falência do fígado, que pode ser uma falência aguda, muito rápida, que precise de um transplante de urgência, como nós tivemos alguns casos aí relacionados a medicamentos manipulados, né, no Brasil, que impactou todos nós, mas também podem ser casos crônicos em que o paciente vai evoluindo e piorando a função do fígado até o ponto em que nós vemos, não, neste momento, o transplante é a melhor alternativa. Eu vou pegar aí o gancho na sua resposta. Na verdade, eu já tenho duas perguntas aqui. Esse é um tipo de transplante, assim, que o corpo reage bem, tem fácil adaptação. E logo em seguida eu já quero saber, tem medicamentos, então, que podem levar a pessoa a ter hepatite? Tá. O transplante de fígado evoluiu muito nas últimas décadas, inclusive no Brasil. Hoje, por exemplo, no Einstein, nós temos um serviço do PROAD SUS, né? Então, nós transplantamos em mais de 90% são pacientes do SUS. Nós temos uma sobrevida, quer dizer, 90%, em torno de 90% das pessoas vivem muito bem depois do primeiro ano de transplante, e cerca de 70% vivem muito bem até mesmo depois de 5 anos de transplante. Então, assim, o transplante é uma excelente opção quando é a melhor opção. Então, precisa ser bem indicado, tá? Então, não é esse bicho de sete cabeças, assim, de rejeição. Hoje a gente tem tratamento para rejeição, hoje a gente tem medicamentos que evitam a rejeição, mas concordo que é um acompanhamento para a vida inteira, é um cuidado com o estilo de vida para a vida inteira, é um casamento com o hepatologista, tá? Tem esse acompanhamento sempre. Demais, sempre. Começa acompanhamento semanal, depois tem pacientes que têm mais de 15 anos, 10 anos de transplante, depois de 5 anos a gente até consegue ver a cada 6, 8 meses, se o paciente seguir as orientações. E em relação aos medicamentos, né, Viviane? Tudo o que ingerimos de alimento
a medicamento, mesmo natural, passa pelo fígado. É o fígado quem tem que dar conta, quem tem que metabolizar. Então, nada é inocente. Tudo tem a possibilidade do risco. Então, evitem a automedicação a todo custo, gente. Conversa com o médico de sua confiança antes de iniciar um medicamento, mesmo que natural. Começando pelos naturais, é importante que a gente fale. Por exemplo, esta semana eu peguei um caso de uma hepatite medicamentosa por conta de valeriana. Uma Natural. natural, mas que passa pelo fígado e pode causar toxicidade. Em algumas pessoas mais, em outras menos. Cúrcuma. Cúrcuma longa em altas doses também pode causar, porque ela tem um efeito anti-inflamatório tão grande, Viviane, que ela pode ativar o sistema imunológico e causar como se fosse uma hepatite autoimune. Entendi. Nós temos também rodiola rósea, cava-cava, cavalinha, espinheira santa, unha de gato. Nossa, são chá verde, principalmente o extrato do chá verde, aquele que é manipulado, tá? Alguns chás que são contaminados por metais pesados. Então, às vezes, a procedência também daquilo influencia bastante. Então, precisa ter muito cuidado com isso também. Existem vários, sal palmito, hormônios de maneira geral, então todo tipo de modulação, né, que estão usando esse termo, ou reposição hormonal pode ser tóxica ao fígado, porque é ele quem tem que lidar com essa medicação. Deixa eu te... Então, Pode falar. nem tudo que é natural e é prescrito por um CRM é seguro, tá? Então a gente precisa ter cuidado. E por que que uns têm e outros não têm, né? Essa é a grande dúvida. Mas minha vizinha toma, minha prima toma e não sente nada. Porque nós somos diferentes, nós somos únicos. E na nossa genética tem algumas pessoas que têm uma suscetibilidade genética a ter mais toxicidade a algumas ervas e a alguns medicamentos. E não tem como a gente descobrir olhando no olhinho da pessoa. E falando ainda de automedicamento, eu vou pegar um exemplo da minha mãe. Às vezes a gente está lá com o estômago ruim, toma um remedinho, ainda não melhora. Ela sempre fala, isso aí é fígado, toma esse remédio para o fígado. Isso existe? Da onde que ela tirou isso? Existem alguns compostos que eles são conhecidos como hepatoprotetores. Então, eles protegeriam o fígado. E existem vários. No entanto, nenhum deles tem comprovação científica de benefício que justifique o uso. Então, pode ver que a maioria das vezes esses medicamentos não são passados por especialistas em fígado. Porque nós que estudamos vastamente o fígado, nós sabemos que não vale a pena prescrever aquele medicamento, aquele hepatoprotetor. Mas, infelizmente, isso está um pouco disseminado e às vezes as pessoas usam porque usam algo que prejudica o fígado e acham que aquilo vai ajudar a não prejudicar, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação. Graças a Deus que isso acontece muito raramente, lesões graves. Mas quando é conosco, é 100%, né? Quando é com um paciente meu, é 100%. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É claro que um chazinho, a mãe fala, não, toma um chá de boldo, toma um chazinho de espinheira santa, uma coisa ali eventual, pontual, de uma erva conhecida, ou então um saquinho que veio ali industrializado, limpinho, sem contaminação, não vai ter problema nenhum, sabe? Mas vai ser mais aquela melhora do aconchego que foi sua mãe que lhe deu, do que o efeito real daquele composto. Patrícia, voltando às perguntas aqui do pessoal de casa,
Hepatite hemorrágica, qual a diferença entre ela e as que foram abordadas até agora? Jandira Parquitália que está perguntando. Na verdade, assim, a hemorragia, ela pode ser uma complicação de uma hepatite grave. Então, é uma complicação pode acontecer de vários tipos de hepatite, contanto que ela seja grave e que tenha complicações, sendo uma delas a hemorragia. Então, por exemplo, pacientes que têm cirrose por conta de uma hepatite B, de uma hepatite C ou até de gordura no fígado, tem cirrose, esse paciente pode ter varizes de esôfago, que são varizes que sangram, e o paciente pode ter grandes sangramentos, tanto vômitos com sangue quanto fezes com sangue, e isso ser uma complicação de uma hepatite grave. Outra pergunta aqui que chegou para a gente por meio do nosso WhatsApp é da Amélia de Sumaré. Existe vacina contra a hepatite? Serve para todos os tipos? Muito boa essa pergunta, Amélia. Nós temos vacinas contra a hepatite A e a hepatite B. Elas são vacinas de vírus que não causam nenhum mal para nós, não tem praticamente efeito adverso nenhum, todos podemos utilizar e protegem mesmo, tá? Tem uma proteção superior a 95%. Essa vacina da hepatite B, ela está disponibilizada também no Serviço Público de Saúde gratuitamente, são 3 doses que precisam ser feitas numa frequência adequada para poder trazer a imunidade para o paciente. E a hepatite A, ela também tem vacina, também tão segura quanto a hepatite B. São 2 doses de vacina para completa imunização. Não está disponibilizada para todos os grupos pelo SUS, mas nas clínicas de vacinação tem disponível. Inclusive, existem aqueles que têm medo de agulha, existem vacinas que têm as duas numa só. Numa furadinha, você já previne A e B. As outras hepatites, hepatite C, não tem vacina ainda. A hepatite D de dados, se você está vacinado contra a B, você nunca vai ter a D também. Então, já previne. E a E também não tem vacina. Criança também pode ter hepatite? Pode. Criança também pode ter hepatite. Inclusive, como eu falei, a transmissão vertical. Até no próprio nascimento, a criança pode se contaminar se aquela mãezinha não fez o pré-natal adequadamente e os cuidados necessários se ela tiver uma hepatite. Então, todas as hepatites podem ser transmitidas para crianças. Só que nossa cobertura vacinal hoje para as crianças em relação às hepatites virais é excelente, né? Então, a criança ela já sai da maternidade com a primeira dose da vacina da hepatite B de bola. Quando essa vacina ela está protegida para o resto da vida? Mais para frente tem que tomar um reforço? Como que é? As vacinas, elas costumam, se feito o esquema completo, então são três doses para hepatite B, só que tem algumas ressalvas. Se o bebezinho nasce muito magrinho, tem que tomar duas doses, então tem alguns detalhes, tá? Mas sim, previne a vida inteira. Existem algumas situações que algumas pessoas não conseguem ser imunizadas, em menos de 5% dos casos isso acontece, infelizmente, é uma questão imunológica, mas a gente já tem estudos que mostram que mesmo que não positivo o exame de imunidade, esse paciente está em menor risco de contaminação. E existem aquelas pessoas que vão perdendo a imunização ao longo da vida. Isso não é comum, tá? É mais quando o paciente tem alguma doença autoimune ou vai perdendo realmente, tem alguma dificuldade imunológica, mas não é comum. Tem a imunização também. A gente está aí falando que criança também então pode ter hepatite e já vou ler a pergunta aqui da Maria Eduarda do Bosque. Tive hepatite com 8 anos e dizem que quem teve antes dos 10 anos
pode doar sangue. Nunca doei por medo de colocar em risco outras pessoas. Tem algum exame que eu posso fazer para saber se eu posso ser doadora de sangue ou não? Sim, sim, sim. Inclusive, você não precisa se preocupar com isso, porque quando você vai a um hemocentro fazer a doação, a triagem ela é feita. Então, não se preocupe em relação a isso. A maior parte das hepatites que ocorrem nessa faixa etária de 8 anos, 10 anos, é a tal da hepatite A. E ela não é uma contraindicação para doação de sangue. A hepatite B de bola e C, sim, são contraindicações, mas lá no momento em que é feita a doação, é feita a triagem. O sangue ele não é utilizado antes dessa triagem. E isso mudou a história das hepatites, né, no Brasil desde 92, 1992, em que os bancos de sangue passaram a ter todo esse critério para a utilização daquele hemoderivado, né, daquele sangue doado. Então, fica tranquilo em relação a isso. Provavelmente você teve uma hepatite A, pode doar. E se por acaso não foi, você vai ser comunicada e vão te orientar a buscar ajuda. Perguntar, né? Tem gente que acaba descobrindo ali no ato da doação de sangue. Exatamente. É super comum isso. Super comum, Você Viviane. disse aí em relação à hepatite A. Em relação às demais hepatites, a pessoa fez o tratamento, deu tudo certo, ela vai poder ou não doar sangue? Isso já na vida adulta. Então, existe um fluxo que é seguido pelos hemocentros que, mesmo que tenha curado, eles não aceitam o sangue do que já teve hepatite B ou hepatite C. Isso é mesmo o paciente não estando contaminando, é por uma questão mesmo de fluxo de trabalho e de maior segurança no uso dos hemoderivados, porque senão eles teriam que fazer testes mais onerosos para o hemocentro, uma vez que aquele primeiro de triagem deu positivo. Porque quem, por exemplo, quem teve hepatite C vai sempre ter o anti-HCV positivo, sempre, mesmo que não tenha mais, como se fosse uma cicatriz imunológica. Então, é esse o exame que é feito no hemocentro. Então, para ele ter certeza que não tem mais, ele teria que fazer um exame outro, que é o RNA-HCV, que é um exame mais oneroso e que para fazer para uma população, isso, o custo-benefício não é adequado. Então, para aí, né? Então, ele não consegue avaliar a fundo. Patrícia, uma outra pergunta que chegou aqui pra gente. Andréia Lima. Posso pegar hepatite quando for fazer as unhas na manicure? Pode, pode sim. Então, e isso é comum. Muitas vezes a gente, quando nós diagnosticamos a hepatite, nós tentamos fazer uma triagem, até porque nós notificamos todo caso de hepatite viral no nosso país, ele é notificado para a vigilância sanitária. E somente aquele paciente notificado que tem direito ao tratamento. E a gente faz toda uma investigação para tentar entender: foi uma tatuagem? Foi um piercing? Foi uma relação sexual desprotegida? Compartilhamento de alguma seringa, alguma gilete? Às vezes não encontramos nada, Viviane, só que tem o salão. Então, para a mulher, isso é uma coisa que vale a pena a gente ter o nosso kit de manicure, pedicure para levarmos quando formos ao salão. E existem alguns salões que têm uma responsabilidade sanitária, né? E fazem o cuidado com aquele material perfuro-cortante. Falando aí da cliente, né, que vai no salão, mas a manicure também pode então ficar exposta o tempo todo. Por isso, usar Pode, se luvas. Sim, exatamente. É se ela tiver alguma feridinha aberta na pele, né? Que a nossa pele é um órgão de proteção. Então, se nós tivermos contato com o sangue, com a pele íntegra, provavelmente não vai haver o contágio, porque a pele nos protege. Mas se há um contágio, por exemplo, da mucosa, é, da boca, ou então olho,
ou então de alguma parte da nossa pele que está com alguma fissura, com alguma quebra de barreira, pode haver sim a contaminação. Uma outra pergunta aqui da Vanderleia, Jardim Guanabara, você até já comentou um pouquinho. Hepatite pode evoluir para câncer de fígado? Sim, pode evoluir para câncer de fígado. A hepatite, quando a gente fala de hepatite viral, as que evoluem são a hepatite B e a hepatite C. E pode também ter B com D, que também pode evoluir para o câncer de fígado. A hepatite C, ela só evolui para câncer quando o paciente tem cirrose. A hepatite B, ela pode evoluir para o câncer mesmo em fases mais precoces da doença, tá? E também as outras hepatites também podem evoluir com câncer de fígado. Por exemplo, a hepatite causada por gordura no fígado, relacionada a hábitos de vida, mais relacionadas a sedentarismo, obesidade, escolhas alimentares inadequadas. Isso pode também causar câncer de fígado, inclusive em fase mais precoce do que quando o paciente tem uma cirrose. Quando a gente fala de hepatite, essa é uma doença que pode afetar tanto os homens quanto as mulheres de maneira igual? Sim, de maneira igual pode acometer os dois, mas existem algumas particularidades. Por exemplo, a gordura no fígado, ela é mais comum na mulher, então tem uma proporção mais ou menos de 3:1. 3 mulheres têm gordura no fígado para um homem. Isso está muito relacionado à nossa parte hormonal, e de sedentarismo. Então, existem essas particularidades, mas pode afetar os dois sexos. Faixa etária também tem qual mais faixa etária é mais afetada por essa doença ou quando ela começa já a aparecer? As de contaminação sexualmente transmissíveis, o mais comum é que aconteça em adultos jovens, né? Ali entre 20 e 40 anos. As doenças mais relacionadas à gordura no fígado, com complicações, né? Que deu tempo de fazer a complicação, gordura no fígado, álcool, costuma já ser ali por volta dos 50, 60 anos. Depende muito quando foi o início da exposição. Uma Então, investigação? é, eu brinco que nós somos verdadeiros detetives. Achar lá Às quando vezes, tudo começou. às vezes, nos últimos um minuto de consulta, o paciente, doutora, esqueci de dizer que eu utilizei determinado composto que a esteticista pediu para eu utilizar. Eu digo, foi? Qual? Era o culpado, no último minuto de consulta. E pegando ó, essa sua última resposta, às vezes as pessoas nem imaginam, né, que fazendo determinada atitude, determinada ação pode vir a contrair hepatite? Sim. O mais comum é isso, né, Viviane? Nós não vamos nos expor conscientemente a algo que nós sabemos que daria para nos proteger. Então, por isso que programas como esse, para mim, é um prazer participar e disseminar conhecimento, né? É muito importante a educação em saúde, porque o paciente ele vai se proteger, ele vai ter autonomia de decidir se vai ou não vai usar aquele suplemento, se vai ou não vai se automedicar, se vai fazer o teste. Agora ele sabe que é gratuito de fazer o teste para hepatite viral. Então são essas informações valiosas que a gente precisa disseminar. E feito o diagnóstico, a pessoa está aí com qualquer tipo de hepatite, normalmente é medicação que vocês já começam a entrar e tentando também mudar aquele estilo de vida, alimentação. Isso. A gente vai na causa, depois que nós detectamos a causa, nós temos a parte, dependendo, né, se for viral, por exemplo, tem medicamentos, como eu falei do medicamento da hepatite C, que mudou a história da hepatite C no mundo, né, nos últimos anos. Hepatite B também medicamento. Hepatites autoimunes também existem medicamentos. Mas a base de tudo é estilo de vida, né? É melhora das escolhas dos hábitos de vida. E quando a gente fala de gordura no fígado e a hepatite relacionada ao álcool, mais ainda. Então, o paciente precisa realmente tem medicamentos que ajudam, né?
Existem sim, mas o mais importante é a mudança do estilo de vida e a aquisição de hábitos saudáveis. O tratamento, de uma maneira geral, costuma ser mais demorado, ou logo no começo já começa a ver já tem os resultados aí, uma melhora? Dependendo da fase da descoberta da doença. O quanto mais precoce nós descobrimos, mais rápido nós vemos melhora. Se demoramos para descobrir, aí um paciente já numa fase de cirrose, muitas vezes algumas vezes a saída é o transplante de fígado. Então, é uma coisa muito desafiadora, né, para o médico e para o paciente e sua rede de apoio. Então, depende muito da causa e de quando foi descoberto, mas, em sua maioria, nós conseguimos sim tratar rapidamente. Então, o paciente, em 3 a 6 meses, ele já vê resultados daquele tratamento. Só que, lembrando, o cuidado é para a vida toda. Então, esse alerta a gente precisa fazer. Se ocorre uma melhora, mas o paciente se reexpõe, ele pode readquirir alguns tipos de hepatites, né? Como a hepatite por vírus C, ele pode curar aquele vírus e ele pode se recontaminar. Ele pode então pegar a mesma hepatite várias vezes na vida se não tivesse cuidado? A hepatite C de casa, sim. A hepatite A, não, ele pega uma vez e não pega mais. A hepatite B também, ele não pega mais, nem a E e nem a D. Mas a C, ele pode se recontaminar. E se isso acontecer, ela pode vir mais forte, eu não sei se essa palavra é a certa de usar, vir mais agressiva? Pode, porque a gente não sabe qual é a cepa que o paciente vai se contaminar. E o paciente já foi exposto a um tratamento anterior, então ele pode ter resistência a novos tratamentos. Então, cuidado, quando eu dou a alta de um paciente com hepatite C, eu faço uma carta para ele, eu brinco para colocar na geladeira, para ele ficar lembrando que ele não pode se reexpor, né? O ideal é que ele não se reexponha. Por exemplo, gordura no fígado. O paciente pode voltar a ter um fígado normal, mas se voltar aqueles hábitos deletérios, ele pode readquirir gordura no fígado. Então, é um cuidado, assim, um cuidado para a vida toda, né? O fígado é um órgão extremamente importante. O ser humano não vive sem o fígado. Não tem nada. Não vive sem o fígado. Nada. O rim, por exemplo, nós temos a hemodiálise, né? No fígado, nós até tentamos, a comunidade científica, desenvolver como se fosse uma hemodiálise para o fígado, mas nenhuma dessas tentativas foi tão eficaz quanto é a hemodiálise para o rim. Então, nós não temos essa possibilidade. O paciente ele não consegue ficar sem o fígado. Às vezes, o paciente não consegue ficar mais do que 12 horas sem o fígado funcionante. Falando em fígado, olha só a pergunta do Júlio, do centro aqui de Campinas. Como saber se estou acumulando gordura no meu fígado? Tem sintomas ou através de exames? O ponto de vista, a forma mais comum do paciente perceber é principalmente se há um aumento do volume abdominal. Então, se há aquele depósito de gordura, a famosa barriguinha, né? Existe uma chance grande que o fígado também esteja acometido, porque o acúmulo de gordura não é só onde os olhos veem, é por dentro também. Mas o exame mais feito de triagem é a ultrassonografia de abdômen, em que o médico avalia se o tecido do fígado ele está brilhoso, se tem muita gordura no fígado. Exames de sangue também podem sinalizar, como as enzimas do fígado, gama-GT, TGO, TGP, também podem sinalizar. E, na verdade, é uma soma de tudo isso, né? Mas nós temos outros exames que não são feitos de triagem, mas são mais específicos para avaliar o fígado, que, uma vez chegando ao especialista, você pode precisar fazer. Para saber se está tudo bem com o nosso fígado aí, mesmo a pessoa não tendo desconfiança de nada. O ideal é procurar o médico pelo menos uma vez ao ano, fazer os exames de sangue, até fazer esse tipo de exame para saber se está tudo bem. 1 ano já está bom?
ou mais vezes no ano? Se o paciente tem alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, obesidade, problema de colesterol, é importante que pelo menos uma vez por ano. Se o paciente é um paciente que está com peso adequado, não tem nenhuma outra doença, nenhuma outra exposição, ele pode sim buscar ajuda, e tem menos de 35, 40 anos, pode buscar ajuda a cada 2 anos. Mas o mais importante, Viviane, mais importante do que coletar exames é procurar estabelecer hábitos de vida saudáveis diariamente. Isso previne mais do que qualquer exame feito a cada 1 ano ou 2 anos. Mas, no mínimo, sim, aí 1 ano, no máximo 2 anos para quem não tem doenças. E de cuidados, existe uma dieta que preciso seguir caso venha ter a hepatite? A Maria do bairro Cambuí. Sim, é importante que faça uma dieta bem saudável com alimentos naturais. Então, evitar alimentos processados de qualquer natureza. Então, alimentos fast foods, como lanches, comidas congeladas, bebidas adoçadas artificialmente, como refrigerante, aqueles sucos prontos, que tem muito açúcar industrializado, temperos prontos, comidas defumadas. Então, é comer aquela comidinha de vó mesmo, aquela comida saudável, feita com tempero natural. Então, evitar aqueles temperinhos prontos que vêm em saquinho, que eles têm vários compostos que podem ser tóxicos também para o nosso organismo, e acaba causando uma sobrecarga no funcionamento do fígado se você tem uma hepatite, principalmente uma hepatite aguda. Hidratação, muita hidratação e muita ingesta de legumes, salada e fruta. Se o paciente for diabético, aí tem um limite de fruta ali de 3 a 4 porções por dia. Mas se não, muito legume, salada, água, fruta e comida de verdade. E Patrícia, a gente está aí ainda no meio, né, de uma pandemia de Covid-19. Quem tem hepatite, qual que é a relação hepatite e Covid-19? Já existe algum estudo? Sim. Os pacientes que têm doença crônica no fígado, Viviane, têm mais risco de desenvolver uma COVID grave. E principalmente os pacientes que têm já cirrose hepática, né? Os pacientes têm um maior risco de mortalidade, de formas graves de COVID. Por isso que os pacientes que têm doenças crônicas no fígado, como a hepatite crônica, uma cirrose, eles precisam tomar todas as vacinas, todo o esquema vacinal. E são vistos até como uma população com prioridade para vacinação. Os pacientes com cirrose, eles são vacinados naquele grupo prioritário. Então fica aí a dica, né? Vacinação sempre, né? Ficar de olho na caderneta, a vacina para Covid está aí disponível, né? E também a vacina para hepatite, né? Voltando aqui às perguntas, olha esse comentário. Em maio desse ano surgiram casos que foram chamados de hepatite misteriosa, que atingiu principalmente crianças e adolescentes. Esse tipo mais recente ainda traz riscos para a população, especialmente dessa faixa etária? Existe algum tipo de cuidado específico para evitar o contágio? É o Rodrigo da Nova Campinas. Pronto, Rodrigo. A hepatite misteriosa, ela permanece misteriosa para a comunidade científica. Por que que nós chamamos misteriosa? Porque todas as causas que eu relatei em toda essa nossa conversa, todas essas causas foram excluídas. Então, o paciente não tem nenhuma hepatite viral, nenhuma doença autoimune, nada do que a gente conversou. O que parece para nós hoje é que ela pode estar sendo causada por um vírus chamado adenovírus, que é um vírus que nós já temos o hábito de lidar com ele, que é um vírus que causa sintomas respiratórios, pode causar uma infecção intestinal. Só que o que parece é que houve alguma mudança nesse vírus ou na imunidade do paciente, em que o paciente, principalmente crianças, né, mais jovens, quanto mais jovens foram vistos mais casos,
evoluíam formas graves de hepatite, inclusive com alguns casos com necessidade de transplante de fígado. Então, o que que a gente orienta? Procurar lavar sempre as mãozinhas, evitar colocar a mão na boca suja, compartilhar brinquedos, porque pega uma criança adoentada e acaba transferindo no brinquedo o vírus na superfície do brinquedo. Está com a vacina, as vacinas todas em dia, inclusive aquelas que já podem vacinar para Covid, porque nós temos uma suspeita que as crianças que tiveram Covid anteriormente podem ter uma resposta exagerada a uma infecção pelo adenovírus e causar uma hepatite grave, como essa hepatite misteriosa. Então, novamente, cuidados higiênicos e vacinação. E esses Caso perceba febre, olhinho amarelo, urina escurecida, é buscar logo atendimento médico. Esses cuidados, se disse aí para as crianças, né, adolescentes, vale também para nós adultos? Vale para nós adultos. A hepatite misteriosa, ela não foi diagnosticada em nenhum paciente na vida adulta, mas acaba que esses cuidados, nos ajudam a várias outras prevenções. Então, a gente conversou com a Patrícia Almeida, ela que é hepatologista. Patrícia, infelizmente o tempo é curto, tenho ainda muitas dúvidas sobre isso. Vai ficar aqui o convite para você participar mais uma vez aqui do Saúde é Vida e dos demais quadros que a gente tem sobre saúde. Muito obrigada por parar tudo aí e ficar nessa 1 hora tirando todas as nossas dúvidas. Tenho certeza que foi uma participação muito rica. Muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço e me coloco à disposição desde já. Para você e você de casa, não saia daí porque o Saúde é Vida não acabou. A gente vai continuar falando sim sobre hepatite, afinal dia 28 é o Dia Mundial do Combate às Hepatites Virais. E esse é o tema do nosso próximo bloco. Rápido intervalo, já já a gente volta. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você que está aí acompanhando o nosso programa desde as 3 horas da tarde. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. Esse programa está sendo transmitido tudinho ao vivo, na íntegra, no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. Então, se precisar sair da frente da televisão, não tem desculpa. Pega seu celular, entra lá no nosso canal e você continua acompanhando toda a nossa conversa. Lembrando, o tema de hoje é hepatite e de acordo com dados do Ministério da Saúde, olha só, aproximadamente 1,4 milhões de mortes associadas às hepatites virais ocorrem anualmente em todo o mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou até cirrose. E hoje, dia 28 de julho, é a data escolhida pela Organização Mundial da Saúde para celebrar, para lembrar, para conscientizar, né, sobre a luta contra as hepatites virais. Por isso, a gente trouxe esse tema bastante importante aqui para o Saúde é Vida. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é muito simples. Anota o nosso WhatsApp, ele já está aí, ó, na sua tela. Deixa ele anotado no seu celular. E ao longo da nossa conversa aqui, se surgir alguma pergunta, é só mandar que a gente responde rapidinho para você aí saber tudo sobre hepatite, agora sobre hepatite viral. E quem vai ajudar a gente a esclarecer, a saber tudo sobre esse tema, olha só, é o Marcelo Otsuka. Ele é pediatra e também infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e aceitou o nosso convite nessa tarde aqui para participar ao vivo. Por isso, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada por parar tudo e falar com a gente. Boa tarde, um prazer enorme estar com vocês. Marcelo, para a gente já começar falando, né? Os números são bem altos, né? Quando a gente fala de hepatite viral, né? Esse é um problema aí de saúde pública? Vocês, especialistas da área, acabam encarando dessa forma? Com certeza é um problema de saúde pública. E esses números, na verdade, são maiores, tá?
não só porque nós temos falha de notificação de algumas hepatites, mas porque algumas hepatites dão outros problemas secundários. Então, um exemplo, você pode ter um câncer hepático por conta de uma hepatite B, por conta de uma hepatite C. Você pode ter uma hepatite autoimune, que também é muito grave, por conta de diversas hepatites, como, por exemplo, hepatite A. E agora, ainda mais, né, mais novo, a hepatite de causa desconhecida, que muito provavelmente tem relação com o quadro imunológico desencadeado por algum vírus, talvez o coronavírus aqui associado novamente. Então, não são só as hepatites, nós temos muito mais problemas por conta desses vírus que provocam hepatite. E diante até da sua resposta, né? A gente está aí, eu falei dia 28, dia de falar sobre isso, né? De conscientizar. É tão importante porque ainda tem gente que não sabe da gravidade que pode ter a hepatite. Sim, além da gravidade, tem muita gente que não sabe as formas de evitar a hepatite. Quais os cuidados que nós temos que ter, que vão desde o recém-nascido até o idoso. Então, nós temos sim que falar muito sobre isso. Quando é detectado um caso de hepatite diante dessa gravidade, esse caso tem que ser relatado para o Ministério da Saúde, para o órgão da cidade, Secretaria de Saúde? Como que funciona todo esse processo? Chegou um paciente aí, está com hepatite. Algumas hepatites são de notificação compulsória, que a gente fala, né? Nós precisamos, sim, inserir no sistema e avisar que está acontecendo, até porque muitos dos tratamentos são fornecidos pelo Ministério, como hepatite B, como hepatite C, então são cuidados fundamentais que a gente tem. E há pouco tempo atrás, muitas hepatites em crianças, a gente nem considerava muito, porque elas normalmente vão tranquilo, sem maiores problemas. Mas a partir deste ano, que nós começamos a ter esses casos de hepatite de causa desconhecida, e 10% caminham ou para óbito ou para necessidade de transplante nas crianças, se intensificou a importância da notificação. Então, o médico precisa notificar, e o médico precisa, mais do que nunca, ter um acompanhamento com essas hepatites, até porque, dependendo do tipo de evolução, tem mais coisas para se fazer. A gente sabe que tem diversos tipos, né, de hepatite, A, B, C, D, enfim. A viral, quais são e como se pega? Bom, todas essas são hepatites virais. Hepatite pelo vírus A, pelo vírus B, pelo vírus C, pelo vírus D, pelo vírus E. Nós temos outros agentes que também podem determinar hepatite, como o citomegalovírus, como o Epstein-Barr vírus. Então, nós temos, sim, um grande número de agentes virais causadores de hepatite, sim. Como que se pega a hepatite, né? É um vírus e como que a pessoa chega a contrair? Dependendo do vírus, nós temos mecanismos de aquisição da doença diferente. Então, vamos tentar explicar um pouquinho. Hepatite A, hepatite E, por exemplo, são hepatites que se adquirem, que a gente chama de fecal oral. Então, é alimento contaminado, através de fezes, esgoto, e normalmente as pessoas que são mais acometidas até são as crianças. E nós temos, por exemplo, vacinação da hepatite A para as crianças. Outras hepatites, como a B, como a C, elas podem ser transmitidas sexualmente, por sangue e transfusões, podem ser transmitidas até por contato pessoal, no caso da hepatite B, mas é um contato muito íntimo, domiciliar, em geral pessoas que são imunossuprimidas, que podem pegar a hepatite B. E a gente não pode esquecer, a hepatite B é muito transmitida por feto. Então, a criança, ao nascimento, no trabalho de parto, pode adquirir hepatite B se a mãe não estiver controlada, se a mãe tiver a hepatite B ativa, que a gente chama, né? Outras hepatites, como hepatite pelo citomegalovírus, hepatite pelo Epstein-Barr vírus,
elas pegam de todas as formas possíveis e imagináveis. Respiratório, pelo beijo, por relação sexual, por transfusão, por várias formas, né? E nós ainda temos algumas causas de hepatite que a gente esquece de dizer. Dengue, por exemplo, pode provocar um comprometimento hepático, uma hepatite. Febre amarela pode provocar hepatite também. Então, são várias doenças, vários vírus implicados nisso. Diante da sua resposta, a gente sabe que a hepatite pode, né, evoluir para outras doenças, até pode virar câncer. Então, outras doenças também podem causar hepatite, como o senhor disse, a dengue? Sim, elas podem comprometer a função do fígado também. Ite é inflamação. Então, hepatite é uma inflamação do fígado. Uma inflamação do fígado pode acontecer por infecção, aqui a gente citou um monte delas, podem acontecer por um quadro imunológico, ou seja, o próprio organismo atacando o fígado, como, por exemplo, nessas hepatites de causa desconhecida, ou hepatites que a gente chama de hepatites autoimunes. O vírus A, por exemplo, pode desencadear uma hepatite autoimune. Então, a gente não tem mais o vírus da hepatite A, mas a resposta do organismo contra o fígado acaba sendo desencadeada e está lá, e pode comprometer o fígado também. Nós podemos ter muitas hepatites por medicamentos. Então, vários medicamentos provocam hepatite, tá? Por isso que nós temos que saber prescrever e usar muito bem os medicamentos. Além de câncer, então, quadros que podem ou não ter relação com os vírus, como no caso do câncer pela hepatite B, mas pode ter o câncer sem relação com um desses vírus, né? E, por exemplo, por uma pedra nas vias biliares, um cálculo biliar que a gente chama, pode provocar uma hepatite. Então, nós temos vários problemas que podem levar a hepatites. Quando a gente fala de hepatite, não é uma doença assim leve, ela tem que ser levada aí com seriedade, o tratamento ser de forma correta e o mais rápido possível. Não pode ficar deixando os sintomas para depois, vou procurar um médico. A gente tem que entender que quando nós temos uma hepatite, qualquer um desses caminhos pode estar acontecendo. Então, é fundamental que o médico avalie e que ele possa orientar quais os cuidados para aquele tipo de hepatite. Então, dependendo da hepatite, nós temos tratamentos diferenciados. Então, é sempre fundamental que a gente procure um médico ou até um especialista. Doutor, já vou abrir aqui as perguntas do pessoal de casa. Maria Emília, Jardim Eulina, o senhor até chegou a comentar. Se a mãe tem hepatite, ela pode passar para a criança no parto? Sim, hepatite B, por exemplo. Por isso que é obrigatório a gente fazer a vacinação da gestante. E quando a gestante tem a hepatite ativa, na hora que a criança nasce, nós temos que vacinar a criança e nós temos, muitas vezes, que fazer o que a gente chama de imunoglobulina, que é um tratamento específico para impedir que a criança adquira a infecção. O recém-nascido, quando pega a hepatite B da mãe, né, ao nascimento, ele tem quase 90% de chance de ter cronificação. E desse, um grupo enorme pode evoluir para câncer no fígado. Então, é fundamental que a gente acompanhe direitinho também essas crianças e as gestantes quando elas têm alguma infecção. Faz parte da investigação no pré-natal também sobre hepatites. E a amamentação? Tem algum risco? A mãe tem hepatite, e aí? Depende da hepatite. Via de regra, não há problema. Ainda mais se os cuidados que devem ser feitos são feitos, tá? Mas nenhuma hipótese há contraindicação de amamentação. Mas a gente tem que saber qual que é a hepatite. Então, novamente, precisamos que o médico oriente adequadamente. Mas, a princípio, não se recomenda a suspensão da amamentação. E logo que o bebezinho nasce, ele já toma vacina para hepatite? Para hepatite B, sim, por exemplo. As primeiras, o porquê de ser tão rápido, doutor? Já ter que tomar logo aí nos primeiros dias ou no primeiro dia? Nós tínhamos muitos casos de crianças evoluindo com hepatite grave, né, com cirrose, com câncer no fígado, por conta dessa contaminação no trabalho de parto. Então, a partir daí,
criou-se a rotina de vacinação da criança, é fundamental que isso aconteça, assim como do segmento da gestante, para que ela não adquira a hepatite ou, eventualmente, trate a hepatite de uma maneira adequada para não transmitir para a criança no momento do parto. Então, por isso que a gente adota essas medidas, é exatamente para a proteção também do recém-nascido. A gente sabe que a hepatite pode dar em várias faixas etárias, né, da vida, mas quando se fala em criança e hepatite, acaba sendo mais perigoso? O que o senhor vê, doutor? Depende da hepatite. Novamente, acaba sendo um problema. A gente sabe que a hepatite B, a hepatite C... A hepatite B, tirando essa situação de transmissão na hora do parto, como a mãe faz o acompanhamento na gestação, como a gente faz a vacina, reduziu-se muito a hepatite B nessas situações, na criança adquirir a hepatite B na hora do parto. E a hepatite C também não é muito comum de se transmitir dessa maneira, mais por sangue, derivados, relação sexual, transfusões. Então, a criança, na verdade, ela foge um pouquinho dessa situação. Então, de uma forma geral, as hepatites acabavam sendo um pouco mais tranquilas nas crianças. Nem sempre. Como a gente comentou, tem as hepatites imunológicas, imunomediadas, né, ou autoimunes, e agora também a questão das hepatites de causa desconhecida. Então, a gente começa a ver uma gravidade maior novamente para esses agentes. Mas, de uma forma geral, essas hepatites infecciosas, elas acabam sendo mais problemáticas no adulto jovem, adolescente e nos idosos. Como o senhor citou, eu vou pedir para o senhor aí explicar para a gente, né, essa hepatite autoimune. Primeiro eu vou perguntar dela, depois vamos falar um pouquinho sobre hepatite aí sem causa, né, desconhecida, chamada também de hepatite misteriosa, é isso? Vamos primeiro então falar da autoimune. Então, o que nós temos na hepatite autoimune? Imagina a seguinte situação. Você, por algum fator, qualquer indivíduo, por algum fator, quer seja por conta de alguma doença, quer seja uma doença imunológica, inclusive, um lúpus, por exemplo, quer seja por conta de uma infecção pregressa, normalmente são infecções virais, e o organismo, na história, no momento de combater essas situações, ele produz uma resposta imunológica que agride o fígado. Às vezes isso acontece por similaridades do vírus com estruturas do fígado, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? O corpo começa a agredir o próprio organismo, o próprio fígado, e nessa agressão do próprio fígado, ele vai lesando o fígado. Isso pode ser rápido e muito grave, ou pode ser lento. Às vezes tem períodos de melhora, às vezes tem períodos de piora. Então, a evolução depende e muda de indivíduo para indivíduo. Mas, de uma forma geral, o que acontece é que o nosso organismo agride o próprio organismo. Então, o tratamento nessas situações, em geral, é o que a gente chama de imunossupressão. Você reduz essa resposta exagerada do corpo contra o próprio fígado. Entendi. E falar um pouquinho agora sobre a hepatite misteriosa. Ela preocupa mais em crianças e adolescentes, é isso mesmo? Principalmente crianças. O que aconteceu é que, a partir deste ano, os relatos iniciais foram do Reino Unido, depois até teve alguns relatos pregressos, por exemplo, dos Estados Unidos, citando alguns casos também, mas o que a gente considera mesmo são os relatos principalmente da Europa, e o que a gente viu foi que, de repente, do nada, nós começamos a ter um aumento do número de casos de hepatites, mas uma hepatite em crianças, hepatite que evoluía com uma gravidade muito maior. O que acontecia? Um percentual não desprezível, em torno de 5%, 6% das crianças, acabavam evoluindo até óbito nesses pacientes,
ou, eventualmente, até necessidade de transplante em mais uns 4 a 6%. Então, um total de 10% desses pacientes acabavam tendo um quadro muito grave. E o que a gente percebeu? Na verdade, o que se observou é que um vírus parece predominante nesses casos, que é o adenovírus. O adenovírus é um vírus que a gente conhece que pode dar diarreia, vômito, em algumas situações pode comprometer um pouco o fígado, mas nunca se viu o adenovírus provocando um quadro grave de comprometimento hepático, de hepatite. Então, causou uma certa estranheza essa situação. E quando a gente avalia as biópsias do fígado, e mesmo nessas crianças que foram a óbito, a gente não vê o vírus lá. Então, o que a gente entendeu é que, de uma certa forma, parece, é lógico que isso aqui tudo ainda é suposição, mas parece que o adenovírus seja um gatilho para o desencadeamento dessa agressão ao fígado. E que essa agressão ao fígado é uma agressão imunomediada, ou seja, como as hepatites autoimunes. Então, a gente foi tentar entender o que está provocando isso. Existem algumas teorias. A principal delas é que talvez uma infecção pregressa pelo coronavírus tenha dado essa predisposição, ou seja, mais uma vez o Covid relacionado aqui. Então, de repente, quem teve essa infecção, as crianças que tiveram essa infecção pelo coronavírus, quando tem o adenovírus, ou talvez até algumas outras situações, eles desencadeiam esse quadro de agressão ao fígado. É importante a gente saber que o coronavírus já é sabido que provoca lesão no fígado. É um dos agentes relacionados com hepatite. Então, esse é um problema. E é fundamental a gente dizer que essas crianças não tiveram a vacina para o coronavírus, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a vacinação de crianças. É uma situação relacionada com a doença pelo coronavírus, talvez uma predisposição genética nessa história, talvez o adenovírus como um gatilho, e ainda estamos estudando, mas que a gente tem certeza que não tem relação com a vacina, isso a gente tem. Doutor, de uma maneira geral, quais são os sintomas aí a pessoa, a criança, adolescente com hepatite tem? Como que chega até o médico? No caso que o senhor citou, foi uma evolução muito rápida? Quais foram os primeiros sintomas? As hepatites, de uma forma geral, elas começam com alterações gastrointestinais. Então, é vômito, que pode acontecer, a dor abdominal, eventualmente diarreia. Você pode ter problemas na absorção de alimentos, principalmente gorduras. Então, você pode ter uma diarreia que a gente chama com gordura, né? Mais amolecida, mais brilhosa, né? Mais brilhante. As dores no fígado, na região do fígado, que é na parte da barriga, do lado direito, mais alto, tá? Então, essa região, tradicionalmente, apresenta dor nas hepatites, mas não é obrigatório ter dor. A gente pode ter a palidez e, principalmente, a icterícia, o amarelado do corpo. Esse amarelado do corpo não acontece em 100% das vezes. Nas crianças acontece em metade dos casos, mas na evolução dos casos graves acontece. Então, é uma atenção a mais que a gente tem que ter. As fezes podem ficar mais esbranquiçadas. Esse também é um achado frequente nas hepatites. Então, todas essas situações eventualmente podem acontecer na fase inicial e na evolução da doença. E como que tudo é detectado? A gente sabe que no SUS, né, tem aquele teste rápido. Ele funciona mesmo? Como que é, doutor? Bom, vamos lá. Dependendo do agente, nenhum teste rápido, dependendo da causa, nenhum teste rápido vai te dar uma resposta, tá? Mas, de uma forma geral, alguns exames de sangue simples que fazem qualquer pronto-socorro ajudam a gente a dizer isso. Então, o que a gente costuma ver? A gente costuma ver aumento das enzimas do fígado, as chamadas transaminases, TGO e TGP, que são as siglas delas, ou AST, ALT, são as mesmas coisas, tá bom?
Essas enzimas aumentadas são o primeiro sinal de comprometimento no fígado. Na evolução com gravidade, a gente começa a ver alteração em um fator que é o primeiro comprometido, que é produzido no fígado, que é os fatores de coagulação. Então, a gente começa a ver alterações na coagulação. Então, a dosagem da função da coagulação também é um indício para avaliar a gravidade, inclusive é um critério de necessidade para encaminhar para um serviço de urgência, um serviço que faça transplante e etc. Então, esses são os primeiros exames laboratoriais. Quando a gente quer fazer a investigação do agente, basicamente nós temos as sorologias, elas são mais demoradas, e dependendo da situação, nós temos uma rotina de investigação sorológica. Então, a gente começa normalmente pelo mais comum, hepatite A, dependendo do indivíduo, hepatite B, hepatite C também estão aqui no meio. Hepatite E já é mais difícil diagnosticar, mas dependendo da situação deve ser feito. Dependendo se é uma pessoa que vive numa região endêmica de dengue, de febre amarela, faz parte da investigação de dengue e febre amarela também, né? O vírus Epstein-Barr, o vírus citomegalovírus também são agentes que eventualmente a gente investiga, dependendo das situações. Então, não é uma coisa tão simples assim. Ela precisa, sim, do médico, do raciocínio médico, entendendo toda a questão de epidemiologia do local, da população, para a gente poder ir num diagnóstico adiante. Mas os exames básicos já ajudam a direcionar se é uma hepatite ou não. E doutor, por que tem a B, C, D? Explica pra gente, por que tantos tipos? São vírus diferentes? São vírus diferentes. É o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite D, que a D normalmente está associada com a B, o vírus da hepatite E. Então, nós temos diversos vírus, eles ganharam esses nomes, né? Então, é só nomenclatura, é o nome do vírus mesmo. E quando a pessoa é infectada por esse vírus, logo aparecem os sintomas ou não? Ele pode ficar quietinho no corpo e demorar anos para até vir e descobrir, olha, tá com hepatite. Sim. Esse é um problema sério. Por isso que faz parte dos exames de rotina esse tipo de investigação. Ainda mais para quem trabalha na área de saúde ou para quem tem fatores de risco. Dependendo do tipo de relação sexual, dependendo da necessidade de transplantes, dependendo da necessidade de transfusões. Então, faz parte da investigação esses agentes, dependendo dessas situações específicas, né? O que a gente sabe é que, por exemplo, o vírus da hepatite A, ele pode demorar de 15 a 60 dias para começar a manifestação clínica da hepatite. Mas muitos deles podem simplesmente não ter nenhuma manifestação. Muitas crianças simplesmente não têm manifestação. E elas não têm manifestação, mas elas transmitem, o que acaba sendo um problema, tá? Ou seja, existe a necessidade desse segmento dos pacientes, da vacinação para você impedir essas situações. A hepatite B, o recém-nascido que pega hepatite B pode não ter absolutamente nada ao nascimento. E depois, quando a gente vai ver no futuro, está com câncer ou uma cirrose hepática, por conta do vírus da hepatite B. Então, são situações graves que a gente precisa cuidar com muito carinho, ter muita atenção para não perder a chance dos diagnósticos. Mesmo não apresentando sintomas, o exame já detecta, então, o vírus dentro do organismo? Sim. Dependendo do tipo de investigação que é feito, sim. Doutor, como que funciona, né? Descobriu que está com hepatite. Como que deve ser a vida dessa pessoa para ela não transmitir para outras? Ela vai fazer o tratamento, mas existe a possibilidade durante esse tratamento ela transmitir? Bom, o primeiro ponto é que todos esses agentes virais são transmissíveis. Todos esses vírus podem ser transmitidos. Só que, como a gente comentou, dependendo do vírus, a forma de transmissão é diferente, né? Então, sempre há o cuidado em relação a cada um desses vírus de se ter uma orientação adequada de como fazer, o que fazer
para evitar a transmissão. Por isso que é importante a gente entender qual é o tipo de vírus. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, de uma forma geral, uma pessoa que tem hepatite, por exemplo, não vai doar sangue. Uma pessoa que tem uma hepatite ativa, dessas graves, como hepatite B, hepatite C, ela não vai fornecer um órgão para transplante, porque ela pode transmitir dessa forma. Hepatite B ou C ativa, a gente, a princípio, orienta não ter relações sexuais enquanto tiver atividade da doença. A hepatite A e hepatite B, o simples fato de você limpar uma criança, higienizar uma criança, trocar uma fralda de uma criança, e você não lavar a sua mão direito, você pode adquirir uma hepatite A, uma hepatite E, porque a transmissão que a gente falou, fecal-oral, né? Usar mesmos talheres, mesmos pratos, mesmos copos, pode transmitir uma hepatite A. Se você não lavar adequadamente os alimentos, você pode adquirir uma hepatite A. Então, dependendo do vírus, existem maneiras diferentes de transmissão e orientações diferentes. Então, é fundamental que todo médico, quando tem um diagnóstico de hepatite, ele faça orientações devidas para cada um desses agentes. Você deu alguns exemplos aí de como pode pegar a hepatite, né? Uma simples troca de fralda, né? O senhor disse. Tem atos, tem ações aí que a gente nem imagina, mas pode estar ali se colocando em risco. No primeiro bloco a gente citou um exemplo de ir à manicure e não levar o próprio alicate, a própria lixa. Uma ação simples que a gente faz, principalmente as mulheres, né? Toda semana aí e pode estar se colocando em risco. Sim, com certeza. E eu acho que a gente aprendeu muito com o coronavírus, né, nesses 2 anos e meio. Mas a gente nunca deixou de falar que higiene é fundamental. Higiene dos alimentos é fundamental. A higiene pessoal é fundamental. Da gente vai para o Oriente, a gente vê chineses, japoneses, quando eles estão gripados, eles põem máscara. Por quê? Para impedir de transmitir para outras pessoas. E hoje nós temos muitos pais que têm a criança que está gripada, que está com resfriado, que está doente, e manda para a escola. Essa criança na escola, ela pode muito provavelmente não ter nada de importante, mas ela vai transmitir esse vírus para uma série de outras crianças. E essas outras crianças podem ter um quadro grave. Então, essa visão social, esse cuidado social que nós temos que ter de responsabilidade para não procurarmos disseminar as doenças, de termos o cuidado de não transmitir doenças para as outras pessoas, sempre existiu. Quando a gente vai lá para o passado, Samuel Weiss, que falou que nós tínhamos que lavar a mão para não transmitir, por exemplo, infecção no puerpério, porque ele observou que se a gente lavasse a mão, a gente reduzia em 60%, 70% as mortes das puérperas, só pelo fato dos médicos lavarem as mãos, a gente entende como é importante um simples ato de lavar a mão. Então, higiene não é só por conta do coronavírus, ela é fundamental em todos os momentos da nossa vida. Doutor, eu vou pegar esse gancho, acho que vale a gente falar dessa simples atitude que é de lavar a mão. Não é abrir a torneira, só passar aquela aguinha. Água e sabão mesmo. Água e sabão, porque a limpeza mecânica que tira as bactérias que são transitórias, né, que a gente fala da mão. Então, essa lavagem de mão, da unha, é fundamental para todos nós. O senhor deu exemplo aí que a gente, após a pandemia, né, começou a utilizar a máscara, esse hábito de lavar a mão. O álcool em gel também ajuda nesse combate quando a gente fala de hepatite viral? Sim. Quando nós temos esse mecanismo de transmissão, né, que a gente chama principalmente oral, fecal-oral, o álcool em gel ajuda. A gente tem que entender o seguinte: se você vê sujidade, se você vê a tua mão suja, não é o álcool gel que vai resolver. Você tem que lavar a mão. Se você não vê
a sujeira na sua mão, mas você colocou a mão em algum lugar, numa maçaneta, numa ponte, em qualquer lugar, usar o álcool gel é muito interessante, é muito importante. A gente deu aí alguns exemplos e nesse meio tempo chegou uma pergunta aqui do Leandro, do Taquaral. No lugar que trabalho, o refeitório é dividido com muitas pessoas. Já ouvi dizer que há risco de pegar alguma doença se usar, por exemplo, a mesma buchinha, aquela buchinha de lavar a louça, doutor. Há risco de pegar hepatite nesse simples ato de dividir a bucha e lavar ali o talher, o prato? Normalmente não. Como a gente falou, primeiro de tudo, você tem que tirar a sujidade do prato, tirar a sujeira daquele prato. Então, restos de alimentos, tudo isso, você tira, né? Segundo lugar, que você vai usar aquela bucha com detergentes de uma forma adequada. Agora, qual que é o grande problema? Nós utilizamos as buchas por mais tempo do que deveria ocorrer. Esse sim é um problema, porque a bucha, ela tem uma vida útil. Não é para você ficar com a bucha um mês, ou às vezes, nessas situações, uma semana no local. Você tem que desprezar essa bucha de tempo em tempo. Senão, ela acaba sendo um fator de risco para não ter a capacidade de limpeza adequada. Doutor Marcelo, de uma maneira geral, qual que é a orientação que o senhor deixa aí nesse dia de 28 que a gente está aí falando, né, conscientizando, orientando sobre as hepatites? A gente falou um pouquinho de todas as hepatites e principalmente das virais, né? Qual que é a dica que o senhor deixa aqui para quem está assistindo a gente e evitar essa doença? Eu acho que 3 coisas são fundamentais. Primeiro, vacinação. Tome a vacina. Nós temos a vacina para hepatite A, nós temos a vacina para hepatite B. Essas 2 vacinas são fundamentais para a gente. Coronavírus ajuda também? Ajuda nas hepatites, porque a gente sabe que coronavírus pode ser um causador. Então, a vacinação para o coronavírus também ajuda e ajuda muito. Então, vacinação sempre é importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é fundamental, higiene. Higiene dos alimentos, higiene do ambiente que você mora. E aqui, eu até vou dar um exemplo. A gente anda na rua, tênis, sapato, calçados, etc. Você não sabe onde você pisou, você não sabe em quais sujeiras você pisou, às vezes um ambiente hospitalar, um ambiente de risco. E você chega em casa e você entra na sua casa com esse calçado e o teu bebê está engatinhando. Teu bebê está lá, com a mãozinha dele no chão. E qual criança que não leva a mão à boca? Eu estou para conhecer alguma. Eu confesso que, como pediatra, eu nunca vi uma criança que não põe a mão na boca. Tá? Então, nós temos que ter uma higiene do nosso ambiente. Nós temos que perceber as coisas. Nós temos que ter essa capacidade de observar sujeira, de observar riscos. Então, higiene sempre será fundamental. Higiene dos alimentos, higiene do ambiente que você vive, sempre é importante, ainda mais quando você tem crianças em casa. E o terceiro ponto que a gente não pode esquecer é, se você tem alguma dessas manifestações que eu comentei, ou se você tem um diagnóstico de hepatite, procure seu médico para ele te orientar. É fundamental que você tenha uma conversa com ele e ele te explique quais os cuidados para aquela hepatite você precisará ter. Aí então o recado do Marcelo Otsuka, médico pediatra, infectologista, faz parte também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, muito obrigada por participar aqui do Saúde à Vida mais uma vez. Foi uma participação muito rica de informação, tenha certeza disso e tenha certeza que a gente vai te chamar mais uma vez aqui. Sempre será um prazer. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde para o senhor. E o Saúde à Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever tudo que foi falado nessa tarde no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas. Lembrando também que a sua participação é sempre muito importante. Se tiver alguma sugestão de tema, é muito fácil. É só mandar para o nosso WhatsApp, que a gente faz como hoje. Vai atrás de especialistas para tirar todas as dúvidas.
Por hoje é só. Eu te encontro no próximo Saúde e Vida. Uma boa tarde para você. Tchau!